Olá, gente, Thiago Viana, e o tema do vídeo de hoje é Comitê Vale, Comitê Comunidade e Vale. Para as pessoas que não sabem, o comitê é aquele que tem vários representantes dos povoados, que eles vêm, participam, traz toda a demanda do povoado para ser discutido, debatido nessas reuniões e em seguida levada ao conhecimento dos povoados e também com respostas da empresa Vale, tá? E estou aqui mais uma vez exercendo a minha cidadania como figura pública. Eu quero aqui transparecer com compromisso essas informações que eu acredito que é de interesse de vocês. Assuntos de 4 anos, 2015 para cá, está vindo à tona, até mesmo nas reuniões recentes, como por exemplo na reunião de ontem. Então eu vou falar aqui um pouco sobre transparência, questões ambientais, emprego, vou tentar ser o mais breve possível e também irei falar sobre outros assuntos em outros vídeos, tá? Gente, foi falado sobre transparência, por isso é que eu venho falando desde as reuniões passadas, desde 2015. Tem que ter a participação social, tem que ter o envolvimento da comunidade nessas reuniões. Foi dito, não, mas é só os líderes resolvem, não resolve. Agora, recentemente, no dia 12/9 de 2019, eu falei que deveria ser gravado, porque nem todos têm acesso e nem todos participam, mas tem um celular e pode ver através do Facebook. E eu sugeri isso na reunião, tá? Como por exemplo, na reunião de ontem, do dia 24, tá? Veio assuntos em questão que foram discutidas em 2015, 2016, se eu não me engano. E ficaram aquele embate. Foi falado, não foi falado, foi registrado em ata, não foi. Então, se tivesse sido gravado. E daí então, eu até entrei numa discussão pesada em 2015, que foi quando eu já estava mais de um bom tempo, acho que em 2016, 2016, estava um bom tempo participando das reuniões em que um senhor da Roça Grande, eu não vou falar nomes aqui no vídeo, ele disse, mas nós não temos ninguém para defender a questão ambiental. Eu levantei com um tom, sabe? E aí comecei a falar. Tinha um engenheiro ambiental do meu lado, ele não me conhecia, eu também não conhecia ele. E aí eu comecei a falar, poxa, eu estou aqui há muito tempo falando sobre as questões ambientais, os problemas que a duplicação da Vale está trazendo para a nossa região, tal. E ninguém do comitê não me procurou para falar sobre assuntos ambientais. E eu estava lá, sempre, voluntariamente, estava debatendo e sempre presente. E enfim, eu zangado fui lavar o carro e aí comecei a falar, as pessoas que estavam lá pegaram a minha fala e se mobilizaram, mobilizou a comunidade. É tanto que no salão paroquial lotou de pessoas. Daí, quando se fala em transparência, a Vale, ela trabalha dentro dos padrões legais, não existe erro. Então, quando é aprovado um projeto, é dividido em parcelas e a Vale quer ver resultados. E o exemplo disso é que nós já observamos aí várias obras inacabadas por falta de responsabilidade com o dinheiro que entra para a construção dessas obras. E hoje nós estamos vendo
o dinheiro sendo empregado. Então eu não vou entrar em detalhes, mas assim, tem que ter transparência, sim, tem que ter. Então, quando a Vale ela vinha com os seus funcionários, eles diziam, é tanto que no dia 28/4/2015, eu anotei, em agosto de 2015 foram deixados 429 mil, setembro 391, outubro 390, novembro 438, dezembro 455, total 2.284.000. Então, aonde estavam as pessoas para cobrar, para perguntar para onde é que está sendo gasto esse dinheiro, como está sendo gasto esse dinheiro, o que está esse dinheiro que entra, é gasto com o quê, está desenvolvendo o quê, é para fazer o quê? Então, por isso é muito importante a participação da sociedade. E a Vale, ela expõe sim os valores, é tanto que no dia 24/9/2015, o preço da obra foi 15 de julho, mais de 7,3 milhões em investimentos, impostos 400 mil, até 20 de agosto foram gastos de impostos, até 20 de agosto 400 mil, 9 milhões até o final da obra. Então tudo isso foi dito em reunião. Cadê as pessoas para cobrar isso, para dizer para onde é que está indo, o que está sendo feito? Então, aí eu vou entrar em detalhes em um outro vídeo com mais detalhes sobre emprego, tá? E daí o que acontece? Muitos se falaram sobre pessoas que entraram no início e saíram. E é tanto que na reunião passada foi falado isso. E eu venho aqui dizer claramente que eu saí por estresse, frustrado. Por quê? Porque não estavam me dando nenhum valor. É tanto que nas reuniões eu cobrava por clareza e objetividade. Um exemplo disso, objetividade. Um exemplo disso é que eu anotei aqui, ó, no dia 5/5/2016, eu anotei. Olha só, não vai ter devolutiva outra vez dos pontos abordados da semana passada. Isso em 2016 significa dizer que até hoje, a reunião de ontem, teve um cidadão que estava cobrando por pontes para uma comunidade que eles são produtores rurais. Então, agora no inverno eles não vão poder passar com a sua produção. Então, segundo ele, tem 3 anos que ele falou no comitê e nada foi feito. Então, o que eu falava em 2016, em 2015 e 2016, até hoje acontece. Está aí a maior prova do que eu fui taxado de polêmico por simplesmente dizer: falta clareza nos itens abordados na reunião, falta de objetividade. Como também eu fui taxado de polêmico quando eu disse que não vai ter devolutiva outra vez dos pontos abordados na semana passada. Eu fui taxado de polêmico por isso, por um cidadão integrante do comitê. E o seguinte, eu estava ali simplesmente para tentar ajudar, contribuir, e eu fui taxado de polêmico por querer ajudar. Olha só. Então, a reunião de ontem veio à tona, como também veio sobre transparência, um cidadão cobrando sobre a transparência do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. Então é muito importante que as pessoas, a comunidade, fiquem sabendo disso aqui. E eu estou aqui fazendo meu papel e vou fazer mais vídeos sobre, tá? E quando se falou em questão, quando se fala em questão ambiental e que não tinha ninguém para defender a questão ambiental, eu estava lá, independentemente de emprego ou não. Eu era qualificado, eu
engenheiro ambiental, eu estava fazendo pós-graduação em segurança do trabalho. Eu falei isso para a pessoa que era responsável, eu não vou citar o nome, ele era responsável pela segurança do trabalho. Ele falou na minha cara que a Vale não estava nem aí para as questões ambientais e nem segurança do trabalho. É tanto que aconteceu várias irregularidades, questões ambientais, eu questionei, e é tanto que eu questionei se no lugar da vegetação eles tinham encontrado pedras. Ah, mas esse é o trabalho que tem que ser feito. Beleza, mas o que foi feito? Qual a medida que foi tomada para o reflorestamento, para recompor a vegetação? Eu conversando com o biólogo, ele me disse: Thiago, aqui em tua região tem espécie de peixe que nem no Brasil, em todo o Brasil não tem. Aqui é rico em espécie de peixe. Os pássaros que viviam ali, e sem contar diversos animais que foram mortos por atropelamento. A água que eu questionei, quais as medidas que estavam sendo tomadas contra a retirada da água, a licença de outorga, disseram que foi liberada pelo Estado. Ninguém do Estado veio aqui nos igarapés, ninguém do Estado veio aqui conversar com as comunidades para saber a real situação das comunidades, até porque as comunidades, os povoados, eles precisam da água para dar para seu rebanho, para fazer farinha. Então eles dependem dessa água. E o que a Vale fazia? A empresa era simplesmente chegar e tirar água o tempo todo. É só observar que os igarapés hoje estão da forma que estão. Erosão por toda parte, assoreamento dos igarapés e enxurrada de areia para o leito do rio. Hoje o rio, consequentemente, após a obra, eu tenho certeza que está muito mais assoreado, está muito mais seco, e a qualidade da água, não sei se vocês observaram, a qualidade da água, a cor da água, estava uma cor avermelhada, tudo isso devido à obra da Estrada de Ferro Carajás. Então eu estava lá o tempo todo defendendo as questões ambientais. Não tinha medidas nenhuma, medidas de mitigatórias nenhuma. Eles não seguiam à risca as medidas. Então, o cidadão falou para mim que não estava nem aí para meio ambiente e segurança do trabalho. É tanto que tem amigo meu que tem dedo aí, um dedo que teve que amputar o dedo, morreram na obra, teve pessoa que morreu na obra, teve várias outras pessoas com problemas de saúde da obra. Então, eu estava lá defendendo as questões ambientais. Eu estava lá o tempo todo, sabe? E a questão de emprego, eu não fui atrás do representante do primeiro e nem fui atrás do representante do segundo, que é o responsável pelo comitê, para pedir emprego, até porque eu sabia que eu era qualificado, por ser filho da terra. Eu cheguei a pedir para trabalhar gratuitamente. Eu dizia: rapaz, a empresa está trabalhando aqui no quintal da minha casa. Me dá uma oportunidade para eu aprender, eu vou até de graça. Isso eu falei muitas vezes para representantes da empresa. E não me deram a oportunidade. Mas eu estava lá o tempo todo defendendo as questões ambientais aqui em Alto Alegre. É tanto que a empresa saiu e deixou a fazenda de um amigo da gente aí, que se configurou um crime ambiental gravíssimo e foi multada. Então eu estava o tempo todo cobrando as questões ambientais. Então você aí que muitas das vezes fica falando: o Thiago não defende as questões ambientais. Eu defendo, e é na prática, não é na teoria e nem falando bobagem, porque eu participei das reuniões e estava lá, debatendo de frente com os responsáveis, funcionários de empresa fulana e empresa ciclana. Eu estava lá o tempo todo, mesmo
alguns do comitê não reconhecendo eu como uma figura pública, engenheiro ambiental, querendo defender as causas ambientais aqui do meu município. Mas eu estava lá e não saí. Então, gente, sobre o emprego, eu vou abordar um assunto mais adiante, tá? E espere o próximo vídeo que eu irei estar pondo aqui. Curte aí o Facebook, a minha página, para ter acesso a novos vídeos, beleza? Um grande abraço, fique com Deus.